Amados irmãos, boa noite. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por mais uma noite, mais um dia, por mais uma entrada de semanas. E pedir que você colocasse a mão no teu coração e começasse a orar ao Senhor. Começa a pedir ao Senhor que Ele venha manifestar na sua vida através do Espírito Santo de Deus. Pede ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Pedir que o Bruno solte um louvor, fundo musical, e a igreja vai orando, vai pedindo ao Senhor para que o Espírito Santo venha agir na nossa vida, em nome de Jesus. Comece a orar ao Senhor. Se quiser se ajoelhar, ajoelha na casa do Senhor. Quiser levantar tuas mãos para o seu lar, aponte a tua mão para o seu lar. Quiser abençoar alguém, apontando a tua mão, faça isso. Nós estamos na casa do Senhor. Nós queremos sentir cada dia mais a presença do Senhor. Nós saímos de nossos lares no intuito de louvar e engrandecer o nosso Deus. E lembre de um negócio: esse lugar é um lugar de oração, é o lugar onde o Espírito Santo tem a liberdade. Dê lugar ao Senhor. Se puder ajoelhar, ajoelhe. Se levantar a mão, levante a tua mão. Mas converse com o Senhor, converse com o Senhor. Eu não sei o seu problema, mas o Senhor sabe. Quem sabe essa oração sincera com o Senhor, Deus pode trazer um livramento sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Pode vir uma cura, mas tem que vir da gente. O primeiro passo é da gente. Comece a orar ao Senhor. Deus, Pai, nós queremos, ó Deus, sentir, ó Pai, cada dia mais a Tua presença, Pai. Nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas, ó Deus, para que possamos, ó Pai, cada dia mais levantar nossas mãos, pularmos de alegria na Tua presença, Senhor Deus, porque nós acreditamos que o Senhor é um Deus de cura, um Deus de liberdade. Nós queremos que o Senhor, ó Pai, faz transformação, ó Pai. Transforma, ó Pai, um não em um sim, ó Pai. Do impossível possível. E nós estamos aqui, a Tua igreja está reunida, ó Pai. Alguns levantando as mãos, ó Pai, outros de joelho, ó Pai. Ó Pai, outros colocando a mão no coração, ó Pai, mas nesse momento, ó Deus, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, mover, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, para que possamos entender a Tua vontade, ó Pai. Ó Pai, hoje é dia de, Pai, de ceia do Senhor, ó Pai. Ó pão e o vinho, ó Pai. Leva a Tua igreja à adoração, ó Pai. Leva a Tua igreja, ó Pai, à Tua presença, meu Pai. Nos leva, ó Pai, ao Santo dos Santos, ó Pai. Nós Te glorificamos, ó Deus, essa noite, ó Deus. Ó Pai, que cada pessoa que está aqui, cada membro, ó Pai, ou cada filho do Senhor, ó Pai, venha sentir a Tua presença, Senhor Deus. Ó Pai, se tiver uma coisa atrapalhando os Teus filhos de adorar, de prestar atenção na Tua palavra, no Teu louvor, ó Pai, em nome de Jesus, declaro agora, ó Pai, com uma noite, ó Pai, de vitória para essas pessoas, para nós, ó Pai, nesse momento, e o inimigo não tem lugar neste lugar, ó Pai, porque esse lugar é do Senhor. Ó Pai, depressão, ó Pai, ó Pai, vai saindo, ó Pai. Ó Pai, nós te acreditamos no Senhor, ó Pai, no poder do Senhor, ó Pai. Ó Pai, pessoas que entraram nesse lugar desacreditadas, ó Senhor Deus, mas nós acreditamos que o Senhor, Deus, faz o impossível, Pai. Ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos essa noite, ó Pai,
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Pega a sua Bíblia aí e abra em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Também está no boletim, que diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém, meus irmãos? Chamar o ministério de louvor, vem aqui conosco, louvar ao Senhor, pedir que a igreja ficasse em pé em nome de Jesus. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa encher os nossos corações. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de celebração. Hoje é noite de nos alegrarmos ainda mais, porque temos a oportunidade de nos assentarmos à mesa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem está feliz aqui nesta noite? Amém. Glórias a Deus. Quando o pastor iniciou orando, ele já convidou o Espírito Santo para que pudesse estar aqui neste lugar. E nós sabemos perfeitamente que se o Espírito Santo de Deus não estiver aqui, tudo é em vão. Nós só podemos alguma coisa, só podemos fazer algo se formos conduzidos única e exclusivamente pelo Senhor. E muitas das vezes o Senhor quer mudar algumas coisas nas nossas vidas e nós não entendemos por qual motivo, não sabemos o porquê. Muitas das vezes nos colocamos diante do Senhor todos os dias, nos colocamos diante do Senhor clamando pela sua misericórdia, clamando pelo seu cuidado, pela sua provisão, e às vezes algumas coisas não acontecem da forma com que nós esperávamos, porque eu creio que o Senhor ainda tem alguma coisa para ajustar. E quando nós convidamos o Espírito Santo de Deus para encher-nos com a sua presença, algo diferente tem que acontecer em nós. Então nós vamos começar esse período de adoração convidando ao Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de ouvir só a igreja declarando, eu já começando a declarar: eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou sua casa. Eu gostaria de pedir à igreja que pudesse estar declarando isso com bastante fervor, de modo com que o Espírito Santo de Deus possa estar entendendo a nossa condição, e se porventura tiver alguma coisa para ser mudado, que Ele possa estar mudando nesta noite, e que assim nós possamos expressar o nosso melhor, que assim nós possamos declarar com todo amor, com toda gratidão, tudo que Ele representa para cada um de nós. Mude as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Comece a declarar ao Senhor, dê total liberdade para que Ele possa estar nos conduzindo nesta noite, em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, só a casa do Senhor declara nesta noite: eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu. O Senhor já está começando a mudar alguma coisa de lugar. Não sei se é na tua vida, ou não sei se é na vida daqueles que estão no seu lar, mas alguma coisa diferente tem que acontecer. Eu sou seu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar, mude as coisas. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Só a casa do Senhor. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Pode declarar mais forte em nome de Jesus. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Grande oportunidade nós temos. Grande oportunidade nós temos de estar aqui neste lugar. E eu creio que quando nós nos dispomos a sair da nossa casa para virmos à casa do Senhor, é porque nós reconhecemos algumas coisas. Nós reconhecemos o quão o Senhor tem cuidado de nós, reconhecemos o quão o Senhor tem sido compassivo de misericórdia, não somente para conosco, mas também para com aqueles que estão na nossa casa, aqueles que nós a todo momento colocamos diante do altar do Senhor. Mas para nós que estamos aqui, é uma oportunidade muito grande de podermos invocar ao Senhor para que possa estar nos enchendo com a sua glória. Porque a glória do Senhor já se faz presente aqui neste lugar. E muitas das vezes nós não sentimos porque nós não deixamos com que Ele possa estar manifestando o poder dEle nas nossas vidas, mas o Espírito Santo de Deus já está aqui neste lugar. Por isso nós vamos começar a entoar este cântico, que este cântico ele fala exatamente sobre isso. Nós conseguimos contemplar o poder de Deus através de tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então sinta o poder do Espírito Santo de Deus atuando na sua vida em nome de Jesus. Eu vi o céu se rasgar, eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir, eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. Oh, 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 oh. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu
céu se rasgar. Eu vi o coxo andar. Eu vi o surdo ouvir. Eu vi Lázaro sair. Vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória. Eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai. que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. A glória que vem, a glória que vai, A glória que desce direto do Pai. a glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. Que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. A glória de Jesus foi manifesta naquela cruz. A glória de Deus foi manifesta naquela cruz mediante o sacrifício feito por Jesus. E quando nós entendemos carinhosamente tudo aquilo que o Senhor fez por nós, eu creio que a nossa mente ela viaja de uma forma muito sobrenatural. Para muitos de nós que estamos aqui, como eu já disse, é um grande privilégio. Mas eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui, como eu e você, temos algumas coisas para serem ajustadas. E quando a Bíblia fala sobre um vaso que passa por um processo nas mãos de um olheiro, nós temos que diariamente nos colocar nessa posição. Não de um vaso defeituoso, não de um vaso trincado, um vaso quebrado, não, mas de um vaso que se coloca inteiramente à disponibilidade do Senhor para se é que tenhamos alguma coisa para ser ajustados, que assim possamos ser pelo próprio Deus. Então eu queria te convidar a estar entoando esse cântico juntamente com o Ministério de Louvor, e que nós possamos fazer desse cântico uma oração, que nós possamos nos colocar na condição de vaso, como eu já disse, não de vaso imperfeito, não de vaso quebrado, não de vaso com defeito, mas de um vaso que a todo momento clama pela unção do Senhor, para que possa estar assim melhorando, aperfeiçoando ainda mais tudo aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas, amém? Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quanto mais baixo estiver, rendido, prostrado aos teus pés, transforma-me. Eu vou descer à casa do olheiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer à casa do olheiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejares. Eu vou descer
até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quanto mais baixo estiver, rendido, prostrado aos teus pés, transforma-me. Eu vou descer a casa do olheiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do olheiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. Eu vou descer a casa do olheiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. Eu vou descer a casa do olheiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do olheiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejares. O Senhor é digno de receber um aplauso nesta noite. Nós estamos aqui adorando um Deus santo, um Deus vivo, um Deus que é digno, que é o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Quando nós estávamos ensaiando este cântico, o Espírito Santo me trouxe na minha pequenez, me levou a pensar por alguns momentos como deve ser quando o Senhor nos levar para morarmos com Ele nas mansões celestiais. Como deve ser a nossa condição de adorador nas mansões celestiais. Será que nós vamos ficar lá adorando? Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E essa canção ela fala exatamente sobre isso. Ele é o único digno de receber. Nós viemos aqui para adorar o ministério de louvor, para adorar os pastores, para adorar uns aos outros, não. Nós viemos aqui para adorar aquele que é o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Quando nós saímos de casa, nós não saímos de casa simplesmente para irmos a mais um culto, não. Nós saímos da nossa casa e nós colocamos a disponibilidade do Senhor para podermos entregar o nosso melhor. Então nós gostaríamos de convidar os irmãos para entoar este cântico. Digno é o Cordeiro de receber a força, a honra, a glória, todo louvor, toda adoração, todo o nosso melhor. Então nesse momento entregue o seu melhor para o Senhor. Eu tenho certeza que nós já estamos fazendo, mas entregue o melhor. Entregue o seu melhor para o Senhor. Ele é digno de receber o nosso melhor. Aquele sacrifício feito na cruz do Calvário, eu tenho certeza que tudo que nós fizermos, eu sei que não conseguiremos
retribuir tamanho amor, mas enquanto temos oportunidades, eu creio que é nosso dever entregarmos o nosso melhor. Então entregue o seu melhor para o Senhor neste momento. Os anjos também louvam o Senhor. Anjos e querubins estão no seu trono, E uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. anjos e querubins Estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. declare que Ele é santo, igreja. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte, Santo, santo, santo. aquele que ressuscitou, Santo, santo, santo. aquele que é o Senhor, Santo, santo, santo. leão da tribo de Judá, Santo, santo, santo. raiz de Davi, Santo, santo, santo. estrela da manhã, Santo, santo, santo. o cavaleiro do cavalo branco, Santo, santo, santo. seus olhos como chama de fogo, Santo, santo, santo. em sua boca uma espada afiada, Santo, santo, santo. que está vestido com manto de sangue, em sua coxa Estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis. tu és santo, tu és santo, 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 santo. tu és santo, 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 santo. tu és santo,
igreja pode declarar isso nesta noite? Tu és santo. Santo, santo, santo. Declare, igreja. Declare o quanto ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. O Espírito Santo de Deus está aqui, meus irmãos. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, nós queremos te engrandecer, Pai. Queremos te louvar e te exaltar, porque o Senhor é santo. E nós não viemos aqui com nenhum outro objetivo, a não ser engrandecer o teu santo nome. Declararmos o quão o Senhor é santo. Por isso, Pai, nós te pedimos, receba o nosso louvor e a nossa adoração em forma de gratidão, Pai. Receba o nosso melhor nesta noite. Que nós possamos continuar declarando no decorrer de todo este culto quão o Senhor é santo. Que possamos render reverência ao Senhor, porque o Senhor é santo. Que possamos nos portar, Pai, de uma maneira correta diante do Senhor, porque o Senhor é santo, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor possa estar tomando as nossas mentes e os nossos corações, levando-nos cativo à tua autoridade, Pai. Que nada e nem ninguém possa estar tirando, Pai, o nosso foco do Senhor nesta noite. Que a tua santidade continue enchendo este lugar, ó Deus. Que o teu poder continue sendo manifesto aqui neste lugar. Que enquanto nós estivermos declarando aqui o quão o Senhor é santo, que o teu Santo Espírito possa estar visitando aqueles que não vieram por algum motivo, Pai. Que o teu Santo Espírito possa estar visitando os nossos, Pai. Que o Senhor possa estar derramando a tua graça nos nossos lares, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se por algum motivo alguém ficou desanimado nesta noite e não conseguiu chegar até a tua casa, que a tua santidade possa estar inundando este lar neste momento. Aqueles irmãos que nos assistem, Pai, que o Senhor possa estar tocando nos seus corações, que os enfermos no leito de hospital neste momento possam estar recebendo, Pai, um toque da tua santidade, Pai. Que a tua glória possa estar sendo manifesta, Pai, nos presídios, Pai, nos bares, nas comunidades neste momento, Senhor. Que a tua presença possa estar sendo manifesta através dos teus servos que estão caminhando pela rua, Pai. Que aqueles que têm se consagrado ao Senhor, que têm buscado a tua presença sobre as suas vidas, aquela igreja itinerante que fica caminhando de um lado para o outro, propagando a tua palavra, testemunhando com as suas próprias vidas, ó Deus. Que o Senhor possa estar sendo visto através deles neste momento. Senhor, muito obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Muito obrigado pela liberdade a qual nós temos de poder louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome. Que nós possamos permanecer te engrandecendo e dizendo o quão o Senhor é santo, porque o Senhor é santo. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Pai. Tu és santo e não há outro além de ti. Não há outro como o Senhor. Que isso possa ficar gravado em nossos corações, de modo com que todos os dias nós possamos reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Te louvamos e te engrandecemos. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Que as palmas louvem ao Senhor em nome de Jesus. A igreja pode se sentar. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, próximo domingo, dia 14 de novembro, nós teremos o almoço da MCM
as pessoas que estão organizando esse evento, pediu para que nós lembrássemos a igreja, né, todos que estão presentes, aqueles que estão hoje assistindo pelo Facebook. Eu também quero agradecer as pessoas que têm feito com que as nossas transmissões tenham sido possíveis, né? O pessoal do som, hoje comandado pelo Arthur, também a equipe de imagem, o Tony e o Gabriel, que Deus continue abençoando todos vocês. Então, no próximo domingo, 14 de novembro, o almoço da MCM. Um outro aviso que foi feito pela comissão de indicação da nossa igreja, que tem a coordenação do diácono irmão Natanael, convocando os amados irmãos que fazem parte dessa comissão. Aí eu cito o irmão Manuel Erli, a irmã Maria de Jesus, a irmã Ozenita e também a irmã Giovanda, para que na próxima terça-feira essa comissão, então, vai se reunir para tratar assuntos referentes à indicação dos cargos para 2022. A equipe de eventos da nossa igreja também convoca uma reunião extraordinária para hoje, após o nosso culto, com os irmãos Leandro, o irmão Jorge, José Carlos, Israel, Elias, Manuel Erli e o Alessandro. Então, esses são os anúncios, né, que precisamos fazer. Então, os irmãos que estão presentes, está aí dado o recado, os irmãos que estão nos assistindo hoje pelo Facebook, pelo YouTube, a partir de amanhã, né, Arthur? A partir de hoje, né? A partir de hoje também, está aí os recados que nós teremos, são anúncios importantes, né? O almoço no próximo domingo, a reunião na próxima terça-feira, a partir das 17h30, irmão Natanael. Sim, né? 8 horas? 8 horas, a partir das 8 horas. E a reunião de eventos que, extraordinariamente, terá que acontecer hoje ao término do culto. E eu quero pedir permissão ao pastor Charles para conhecer os nossos visitantes nessa noite. Quem nos visita? Hoje, o Rogério conseguiu tirar todo mundo de casa, né, Arthur? Ou foi tu que tirou todo mundo de casa? Tanto foi ele, né? Então, o Rogério está aí, ó, com a sua esposa, com a sua nora, né? E o Arthur lá em cima comandando. Quem mais nos visita? Tem alguém ali de máscara branca que nem mais é visitante, né? Nós ainda, irmãos, né, para quem não está presente, ainda temos usado, né, as máscaras, né, como forma de prevenção, porque ainda estamos atravessando, né, Itamar, esse momento difícil, né? Que não podemos nem dizer, né, Kênia, que é pós-pandemia, né? Estamos nela ainda. Então, todo cuidado é muito necessário. E eu gostaria de convidar a todos para que, junto comigo, pudéssemos saudar os nossos visitantes. Vocês podem me ajudar? Aquela canção que é muito conhecida, hein, Serjão? Visitantes, seja... Gente, não me deixe sozinho. Vamos lá? Visitantes, seja bem-vindo. Presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: a igreja ama você. Eu amo. Eu te amo e Deus te ama. Deus viver. De novo. Amém. Rogério, família, Deus continue abençoando. Você que nos visita pelo Facebook também, se sinta abraçado pela nossa Igreja Batista Serra dos Órgãos. É sempre uma alegria muito grande tê-los cultuando ao nosso Senhor e Salvador. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo permaneçam em nossos corações. Amém. Vamos cantar o hino de número 83. Aqueles que puderem ficar em pé, porque em pé a gente canta melhor. Quem não puder pode ficar sentadinho, não tem... Jesus compreende as suas limitações. 83.
Pendurado foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo assim. Cena que a pensar muita gente nos sofreste, tanto creio foi por mim. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Sangue tu verteste pra me salvar, deste tua vida, meu Redentor. Certo foi em me resgatar, sofreste, creio do meu Senhor. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Tua morte veio me libertar, grande foi o peso de tal paixão. Teu amor, ó, quem poderá sondar? Sofreste, creio em tua compaixão. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Toda maldição do pecado meu tu levaste, pois sobre ti, Senhor, gozo, paz, tornei-me um herdeiro teu. Sofreste, tudo creio pelo amor. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Os irmãos podem sentar, menos a Kênia, eu gostaria de convidá-la para que ela estivesse orando nesse momento, agradecendo aos dízimos e às ofertas, e aproveitando para dar um recado, né? A Kênia, que é uma das líderes das mensageiras do rei, então ela vai estar orando, mas antes de orar, ela vai estar dando um recado também do culto das mensageiras do rei. Boa noite, saúde os irmãos com a paz do Senhor. No dia 11 de dezembro, nós teremos aqui um grande culto organizado pelas mensageiras do rei, estão ensaiando, estão trabalhando para esse dia. Nós agradecemos a igreja que já está orando por nós, os pais que têm contribuído, mas pedimos que os irmãos venham, participem, tragam outras meninas. Estarão participando várias mensageiras das igrejas locais e possivelmente de Campo Leal também. Então, nós precisamos da colaboração da igreja em oração e em participação. Então, no dia 11 de dezembro, já anote na sua agenda que você não pode ir para lugar nenhum, você tem que estar aqui, tá bom? E trazer mais uma menina, pelo menos, né, para participar conosco. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te glorificamos nesse momento, pela tua santa presença em nossas vidas. Te honramos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Te glorificamos, ó Deus, por cada dízimo, por cada oferta entregue no teu altar. Deus, que o Senhor venha, ó Pai, trazer
abundantes chuvas de bênção sobre as nossas vidas, que nunca venha faltar o pão de cada dia em nossa casa, Senhor, e que possamos, ó Deus, ter para compartilhar, para abençoarmos uns aos outros. Senhor, eu quero te pedir uma unção de sabedoria para todos aqueles, ó Deus, que administram a finança da tua igreja, que o Senhor, Pai, conceda sabedoria, unção, graça, para que esse dinheiro seja usado, Senhor, para louvor e honra do teu nome. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos que o Senhor continue presente, Senhor, no nosso meio e transformando as nossas vidas de maneira que venhamos sair daqui diferentes de como entramos. Fica conosco, nós te agradecemos, te entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. A minha tradução é da Sociedade Bíblica do Brasil, é Almeida, revista e atualizada. Talvez não seja a mesma tradução da sua, mas a ideia do texto é o mesmo. Eu gostaria que você abrisse em João, capítulo 1, versículo número 14. Está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Eu gostaria que você repetisse comigo. Eu sei que algum de vocês é um pouco resistente quanto a isso, mas eu gostaria que você repetisse para que pudesse ficar na mente e no coração de cada um de nós. Deus é eternamente Deus, mas se fez homem. Outra vez, Deus é eternamente Deus, mas se fez homem. E é interessante que, olhando para esse tema e para esse texto, nós podemos de fato entender algumas coisas que são importantes e, sobretudo, a necessidade da encarnação de Jesus. É interessante que há uma divergência no que diz respeito às informações arqueológicas. Algumas arqueólogos dizem que ele nasceu em Belém da Judéia, outros dizem que ele nasceu em Belém da Galileia. Mas para nós isso não faz muita diferença pelo fato de que ele nasceu. Agora, o objetivo pelo qual ele nasceu foi para que se cumprisse na encarnação de Jesus a promessa que fora feita à humanidade, a nós, e foi a primeira promessa de salvação. Está escrito, abra sua Bíblia, está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 3, o versículo de número 15. Porém, inimizade entre tu e a mulher. Colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira promessa para a salvação dos homens. E que por essa razão Jesus encarna. E encarnando, na verdade, ele precisava cumprir essa promessa do Pai para nós. Agora, o que é mais interessante é que nós entendamos uma coisa. E eu estava fazendo uma leitura de um texto e a psicóloga chamada Isabelle Lodovico, ela disse uma coisa que me chamou muita atenção. Se eu estava desenvolvendo esse tema sobre Deus, eternamente Deus, mas se fez homem, ou seja, encarnou. Então ela disse uma coisa que me chamou muita atenção e que é uma verdade que não podemos de maneira nenhuma contestar. Ela disse: verdade
é quando é encarnada. O que ela quer dizer com isso? Que verdade é quando é encarnada, ou seja, verdade não pode simplesmente ficar no mundo das ideias, ela não pode simplesmente atender aos apelos do mundo das ideias, do universo das ideias, ela tem que na prática ser, tanto que as teorias filosóficas, as teorias científicas não têm muito valor, o que tem valor e que a Bíblia dá respaldo é para as teorias, os fatos teóricos da ciência. E então, se de fato é preciso encarnar para que essa verdade seja consistente, seja sólida, seja permanente, seja eterna, no caso da encarnação de Jesus, era preciso que ele descesse dos céus, tomasse forma de homem e encarnasse. E o que é mais importante é quando nós olhamos para essa colocação da Isabelle, a psicóloga, e diz que a verdade é verdade quando encarnada. E eu gostaria de que você abrisse mais uma vez a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. E então, o escritor da carta aos Hebreus vai falar exatamente acerca da encarnação, acerca do percurso que ele fizera aqui quando estiver entre nós. E o que diz lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo de número 3, que o pastor Charles leu no início, na abertura do culto. Ele que é o resplendor da sua glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da palavra, depois disto, ou depois de fazer a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nos altos, ou nas alturas. O que ele quer dizer com isso? O escritor da carta aos Hebreus diz assim, olha, ele veio, esteve aqui, cumpriu o seu papel, o seu ministério, na verdade, mostrou a sua glória, e a mais evidente demonstração da glória dele é quando ele sobe o monte da transfiguração, e então Pedro, Tiago e João viram claramente a glória de Jesus. E quando nós paramos para refletir sobre isso, ele que teve esse papel tão importante, e depois de cumprir a sua missão na purificação dos seus pecados, dos meus pecados, não num ato ou num discurso teológico, não com palavras, mas ele se submete de fato a um processo tão doído e tão dolorido. Nós conhecemos a história. Deus, eternamente Deus, mas se fez homem para exatamente se cumprisse a promessa. E é exatamente dentro desse contexto e dentro dessa realidade que nós verificamos de que ele veio, de que ele encarnou, de que essa verdade encarnada vivenciou exatamente, passou por uma experiência, como o escritor da carta aos Hebreus, iluminado pelo Espírito Santo do Senhor, ele deixa registrado para nós. Eu gostaria que você guardasse no seu coração. Encarnar a verdade é você conciliar a palavra revelada com atitudes práticas, cuja disposição para praticá-las provém da ação bendita do Espírito Santo em nós. Encarnar a verdade é conciliar a palavra revelada com atitudes práticas, cuja disposição para praticá-las provém da ação do Espírito Santo de Deus em nós. É por isso que muitos evangélicos têm uma dificuldade enorme de encarnar essa palavra, de vivenciar essa palavra. Jesus não teve nenhuma dificuldade de fazê-lo, e o escritor da carta aos Hebreus deixou bem claro para nós isso nessa noite.
Ele é o resplendor da sua glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos seus pecados, dos meus pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. E é interessante, sentar-se à direita da majestade, sentar-se à direita do Pai, é um lugar de autoridade, de honra. E a nossa felicidade e a nossa segurança está em que Ele, estando à direita do Pai, intercedendo por nós, para que não sejamos destruídos pelas forças malignas. É nisso que está a nossa esperança. Em qualquer situação, Ele estará sempre intercedendo por nós, clamando ao Pai por nós. E eu gostaria de ressaltar o primeiro aspecto da mensagem nessa noite. E quando eu falo de encarnar a verdade, já disse e repito, é conciliar a palavra revelada com atitudes práticas, cuja disposição para praticá-las provém da ação do Espírito Santo em nós. Uma determinada irmã de uma determinada igreja feriu o irmão com palavras impiedosas, e depois daquele acontecimento, a igreja promoveu uma confraternização e escalou aquele irmão para servir aos demais irmãos. E é interessante que naquela confraternização, em que ele estava escalado para servir aos irmãos, estava entre ele aquela irmã que o ferira de maneira tão impiedosa, e aquele irmão que estava naquela ocasião em que a irmã o feriu, observando todos os acontecimentos, e então vendo aquele irmão servir com alegria e com prazer, ele aproximou-se dele e disse: como você faz isso? E então ele respondeu: a única possibilidade de fazer isso é porque eu encarnei a verdade sobre perdão. E ele fez a citação de Mateus capítulo 6, o versículo 14 e 15. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai celeste também não vos perdoará. E aquele irmão ficou sobremodo impressionado com aquela atitude. E não há outra maneira para que se possa encarnar a palavra, a verdade. Verdade é verdade quando encarnada. E se eu e você não encarnarmos a verdade, nós não viveremos essa verdade. Por isso que Jesus encarnou. Por isso que ele vivenciou a verdade sobre ele. Todas as promessas feitas sobre ele. E o primeiro aspecto da mensagem nessa noite é exatamente essa: a milagrosa encarnação. Nessa encarnação, de fato, na concepção, quando Maria concebeu Jesus, não foi uma gravidez comum, como determina a ciência biológica. E aliás, quando o anjo Gabriel chega para ela para dizer que ela foi escolhida, que ela é agraciada e que ela conceberá e dará luz a uma criança, e então ela pergunta: como isso pode acontecer? Mas como isso pode acontecer? E então o anjo, ela disse: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. E então ele responde. O que é que o anjo Gabriel responde? Ele responde exatamente o que está escrito lá em Lucas capítulo 1, versículo de número 35.
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Foi essa a resposta do anjo para Maria. Foi essa a resposta que o anjo, na verdade, deu, de que a concepção seria de forma milagrosa, de forma poderosa, porque nisso está a manifestação do poder criativo do Espírito Santo do Senhor. E quando nós olhamos para o texto, nós começamos a pensar, este é o mais espetacular acontecimento em toda a história da humanidade. Por algumas razões. A primeira delas, porque indica que o infinito tornou-se finito, o eterno foi conformado ao tempo, o invisível tornou-se visível, o sobrenatural reduziu-se ao natural. Uma milagrosa encarnação. Perguntaram para Billy Graham quando o homem foi à lua. O repórter perguntou para ele se naquele dia em que o homem pisou na lua era o dia mais importante da história da humanidade. Ele disse não. Não foi o homem ter subido e ter pisado na lua. Foi quando Deus desceu e pisou na terra. Agora, essa relevância e essa importância, essa grandeza de Deus ter encarnado, ter descido à terra, o objetivo era exatamente cumprir uma promessa que foi feita lá em Gênesis capítulo 3, o versículo de número 15, para que eu e você pudéssemos ter a chance de salvação, para que eu e você pudéssemos, na verdade, obter a vida eterna, para que eu e você pudéssemos, na verdade, estar livre da condenação do pecado. Então nós precisamos, de fato, entender isso, nós precisamos compreender isso para que nós, de fato, possamos, a partir desta realidade, entender e compreender. Você está percebendo o tamanho empenho, o tamanho esforço de Deus em investir na sua salvação? Ele manda o seu único filho. O que era invisível tornou-se visível, o que era infinito tornou-se finito, o que era eterno foi conformado ao tempo. E Billy Graham diz que o dia mais importante para a humanidade não foi quando o homem subiu e pisou na lua, foi quando Deus desceu e pisou na terra. Agora, quando nós paramos para falar sobre essa questão da encarnação, nós vamos ao Velho Testamento, e lá no Velho Testamento nós temos uma declaração de Moisés, quando no livro de Êxodo, no capítulo 33, o versículo de número 11, ele vai fazer uma declaração, porque era na tenda da congregação, ou no tabernáculo, que Deus estava presente e conversava com Moisés face a face, como alguém conversa com o seu amigo. Era dessa forma, era dessa maneira, era Moisés que tinha a possibilidade de conversar com Deus, era Moisés que era o interlocutor, era Moisés que era o mediador da fala de Deus para o povo de Israel, e ele habitava na congregação. Mas hoje é diferente. Hoje ele, na verdade, habita entre nós, quando ele encarnou, e então ele encarnou para habitar entre nós pessoalmente. E uma das coisas mais interessantes é que quando ele encarna e ele cumpre a sua missão, como escreveu, eu já citei Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, falando sobre a sua passagem por aqui e o cumprimento da missão dele aqui. E então, quando nós olhamos para esta realidade, e depois que ele subiu, desceu o Espírito por promessa dele, está escrito, abra sua Bíblia.
no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, e estará com vocês para sempre. Ele encarnou, cumpriu a sua missão como de fato deveria cumprir, cabalmente. E então ele faz essa promessa e a cumpre, depois que ele fez a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e então no lugar de honra e de autoridade, aí ele clama ao Pai para que envie um Consolador, ou seja, o mesmo Deus, agora na pessoa do Espírito Santo, que tem a mesma natureza, que tem o mesmo poder, que tem os mesmos atributos. Mas uma coisa nós precisamos entender e compreender ainda nesse aspecto da mensagem, entender que de fato nós precisamos, sem dúvida, procurar de uma forma muito especial compreender e entender isso. E quando nós compreendemos e entendemos isso, sem dúvida será para nós uma edificação e fortalecimento para as nossas vidas. E então, quando Deus, lá no Velho Testamento, habitando na tenda da congregação, agora Ele vem para habitou entre nós como homem, e agora habita em nós através do seu Santo Espírito. E Ele vem em definitivo para habitar em nós. E o que é mais interessante é que, sem dúvida, as relações do Espírito Santo conosco, com cada um de nós, deve ser, na verdade, na categoria da existência aqui, hoje, agora. O Espírito Santo é quem nos regenera, nos transforma, nos faz nova criação de Deus, nos faz nascer de novo. E uma das declarações, lembram daquele homem, ele era um dos principais dos judeus, Nicodemos. Ele procura Jesus para saber de Jesus acerca dessa salvação. E então Jesus responde para ele, lá em João, no capítulo 3, o versículo de número 5, Jesus diz exatamente isso. Em verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino dos céus. O que ele queria dizer com isso é exatamente porque lá no Velho Testamento a água tinha essa simbologia, a água tinha de fato essa conotação. No ritual, vocês lembram do ritual dos tabernáculos, que eram dois ritos muito importantes, o do acendimento das lâmpadas e o derramamento da água. E a água significa exatamente purificação. Agora, na medida em que essa água é derramada para purificar os nossos pecados, necessariamente ela nunca poderá ser simplesmente ela ser derramada, mas tem que ser em conjunto com a obra redentora do Espírito de Deus em nós, nos regenerando e nos fazendo uma nova criação de Deus. Se isso não acontecer, você pode mergulhar 10 vezes, 20 vezes no batistério, que não vai fazer diferença. É preciso que a água que lava, que purifica, possa fazê-lo de maneira muito especial, de maneira muito purificadora, para que na verdade isso aconteça. E é exatamente isso o que Jesus diz. João capítulo 3, o versículo de número 5. Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Nicodemos não entendeu nada e continuou buscando a compreensão, porque a compreensão desse texto, para aqueles que não têm fé, não podem, eles nem podiam compreender se não fossem iluminados pelo Espírito de Deus. Hoje nós temos uma facilidade de compreender, porque na verdade a água, dentro desse contexto, lá no Velho Testamento, era exatamente por isso que na festa dos tabernáculos, o derramamento da água era, eles pegavam a água, iam no tanque de Siloé, levavam uma vasilha de ouro
para trazer a água em procissão, e na hora do ritual eles derramavam a água, como água que purificava o povo dos seus pecados. Como na verdade isso poderia acontecer agora, trazendo para os nossos dias, para nós não poderá. Você pode descer as águas batimais 20 vezes, 30 vezes, mas se você não foi levado, se o Espírito de Deus não transformou, não te regenerou, não tem sentido se lavar na água. A água, ela tem que ser exercida, usada, mas em conjunto com o Espírito Santo do Senhor. Entendeu? Compreendeu? E ele veio depois da sua passagem, e como diz o escritor da carta aos Hebreus, eu já citei, foi a colocação, o texto lido pelo pastor Charles, e eu citei agora para vocês, Hebreus capítulo 1, versículo número 3, quando ele fala dessa purificação, através da sua expiação da morte. E quando nós olhamos para esta realidade e vemos exatamente que essa encarnação milagrosa, ela traz todos esses benefícios para nós. E quando traz esses benefícios para nós, nós precisamos entender de que nós somos muito especiais para o Senhor, uma vez que Ele se empenhou de maneira sobrenatural para trazer para nós a graça. E como, falando dessa presença, e como nós poderemos perceber essa presença, é alguém cheio do Espírito Santo. Nós temos o exemplo de, qual seria o exemplo mais evidente no Novo Testamento? Estevão, cheio do Espírito Santo, estava sendo apedrejado e disse para Deus as mesmas expressões que Jesus usou no Calvário: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Ele usa a mesma expressão dizendo: Senhor, não lhes impute esse pecado. Ele estava falando para os caras que estavam matando ele, apedrejado, e que Paulo estava entre eles, permitindo ou consentindo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: como nós podemos perceber a presença de Deus em nós? A maior demonstração da presença de Deus em nós, entre nós, é quando alguém cheio do Espírito é capaz de amar a quem o persegue ou fere. Não há evidência maior de que você está cheio do Espírito, é ter esse tipo de atitude de reação. A maior demonstração de que você está cheio do Espírito é quando você consegue, pela graça e pela misericórdia do Senhor, amar alguém que te fere e que te persegue. A irmã Ivonete e o irmão Arnaldo, eles têm 3 filhos. E um certo macumbeiro foi para Canoa exatamente para fazer um trabalho para destruir a família. E ele tentou e não conseguiu. E em determinado momento ele caiu doente e foi acometido de uma enfermidade muito violenta e veio a falecer. Mas antes dele falecer, não tinha ninguém que cuidasse dele. Ela foi lá e cuidou durante todos os dias da sua enfermidade até ele falecer. Daí, eu quero falar bem baixinho hoje. Daí, qual é o grau da presença dele em você, em mim, em nós? Porque nós não suportamos algumas coisas. Nós não somos capazes de suportar as coisas mínimas que nós revidamos. Então isso demonstra que ele não está muito presente na proporção que deveria estar em nós. Porque para que você possa demonstrar esse amor a alguém que te fere ou alguém que te persegue, você precisa estar cheio dele. Qual é o grau? Qual o grau da presença dele em nós?
Qual é o tamanho da presença dele em nós, se nós, por coisas mínimas, nós ferimos, nós maquinamos o mal contra o outro? Eu costumo sempre dizer que quando você chorar, seja sábio, discernas aqueles que te abraçam por verdadeira compaixão e aqueles que o fazem por prazer, não obstante a tua profunda tristeza. Esteja atento a isso. Quando choras, seja sábio. Tenha essa percepção de que alguns te abraçam por afeição, por compaixão, mas outros fazem por formalidade, não obstante o tamanho da tua tristeza. E quando nós estamos diante desse texto, nós começamos a parar para refletir. A pergunta que eu faço a mim mesmo, a pergunta que você deve fazer a você mesmo é exatamente qual é o grau da presença dele em nós, qual é o tamanho dele dentro de nós. A maior demonstração da presença de Deus entre nós é quando alguém cheio do Espírito Santo é capaz de amar a quem o persegue ou a quem o fere. Eu fiquei boquiaberta com a atitude da irmã Ivonete. Como é que eu perguntei para ela, como é que você cuida? Como é que você cuida de uma pessoa que veio para destruir o seu lar? Que veio para fazer o mal? Como é que você faz isso? E ela me respondeu uma coisa. Eu não sei te explicar. Eu sei que eu fui movida por uma força maior do que o meu próprio eu, maior do que a minha própria vontade, para cuidar daquele homem até ele morrer. Um outro aspecto da mensagem nessa noite é que nós deveremos, de fato, ter a percepção e a compreensão dessa verdade que está contida exatamente na encarnação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E esse aspecto que me chama muita atenção é que ele faz uma extraordinária escolha de vir habitar pessoalmente entre nós. Lá no Velho Testamento ele vai e habita na casa, na congregação, na tenda da congregação. E ele veio e habitou entre nós. Uma outra coisa que nós precisamos de fato entender é que mostra-nos seguramente alguns atributos divinos na encarnação dele. E esse atributo divino na encarnação dele, eu não tenho tempo suficiente para falar de tantos outros atributos, mas eu gostaria de falar simplesmente, rapidamente, por um atributo, a graça. A maior demonstração da graça de Deus é por ocasião da manifestação do seu poder de transformar uma sexta-feira sombria, silenciosa, profundamente desassossegadora em um domingo de Páscoa. E domingo de Páscoa está associado à vitória. Domingo de Páscoa está associado a boas novas. E aqui é a vitória contra o bem, contra o mal. A vitória exatamente da luz contra as trevas. A vitória da verdade contra a mentira. A vitória do amor contra o ódio. A vitória da esperança contra a desesperança. A vitória do perdão contra a culpa. Hoje eu quero falar mais compassadamente. Nós nos tornamos referenciais da graça de Deus quando nos importamos com o outro, independentemente da sua utilidade. Porque vemos no outro a imagem e a semelhança de Deus.
Nós nos tornamos referenciais da graça de Deus quando nos importamos com o outro, independentemente da sua utilidade, porque vemos neles a semelhança de Deus. Foi imposto à igreja, tanto na sociedade na época de Jesus e dos apóstolos, quanto na sociedade de hoje, nos é imposto essa ideia de que o outro tem o valor para você na proporção da sua utilidade. Se você não tem valor, se você não é útil para o outro, você não tem valor. Mas nós precisamos fugir disso, porque Deus não faz acepção de pessoa. Você lembra daquele recadinho que o Espírito colocou no coração de Cornélio? Ele mandou Pedro, chama Pedro, para que Pedro viesse e fosse comprovado que Deus não faz acepção de pessoa, porque da mesma forma como o Espírito Santo se manifestou lá no Pentecostes, também se manifesta de maneira gloriosa na casa de um gentio, na casa de Cornélio. E Pedro, tendo o discernimento de que Deus estava falando entre os gentios, e de que se manifestara de maneira gloriosa, como fez lá na casa de Cornélio. E então, o que é que ele faz? Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 10, o versículo de número 34, você vai ver exatamente Pedro. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, dificilmente um judeu poderia entrar na casa, de um gentil. Mas como era uma ordem de Deus, como era um recado de Deus, como era de fato uma ordem de Deus, de Cornélio para Pedro, ele vai lá e fala. E diz: Deus não faz acepção de pessoas. Nós somos referenciais de graça quando nos importamos com o outro, independentemente da sua utilidade para nós, porque vemos nele a imagem e semelhança de Deus. Lendo o livro de John Stott, Sinais da Graça, ele faz uma declaração que me chamou muito a atenção. Ele começou a observar um médico muito importante, que foi exatamente para a Índia para fazer um trabalho entre uma gente miserável infectada pela lepra. E ele diz: o que mais me impressionava era ver o homem mais sábio e mais brilhante jamais conheci, dedicando grande parte da sua vida a algumas das pessoas humildes deste mundo, membros da classe de intocáveis da Índia afetados pela lepra. Um dos homens mais sábios, mais brilhantes, dedicando a sua vida para atender uma gente miserável afetada pela lepra. Nós somos obrigados a refletir o que de fato nós temos nos envolvido com os miseráveis. Pelo contrário, quando os miseráveis se apresentam, quando os miseráveis, a instituição religiosa, ela é extremamente rigorosa com relação aos miseráveis, porque a instituição religiosa, ela está mais preocupada consigo mesmo, com a sua estrutura física, do que com a alma dos outros, com os perdidos. E essa é, na verdade, o grande segredo para nós. O que mais me impressionava era ver o homem mais sábio e mais brilhante que jamais conheci, dedicando grande parte da sua vida a algumas das pessoas humildes deste mundo, membros da classe dos intocáveis da Índia, afetados pela lepra. Nós temos uma inclinação a se relacionar com os que são favoráveis ou com os que são
o que nos beneficiam ou coisa dessa natureza, mas não queremos nos envolver com os miseráveis que precisam de nós. Mesmo porque a instituição ela está mais preocupada com a sua questão de natureza física do que a alma dos homens. E concluindo a mensagem nessa noite, eu vou falar sobre o quarto aspecto. Apesar da sua singularidade, será colocado no altar do sacrifício. Por que Jesus é tão singular? Por que Ele é tão extraordinário? Mas se Ele é tão singular, por que Ele foi colocado no altar do sacrifício? Se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa ideia, você lembra? Você faz uma agora, vê se você guardou na memória, o texto no qual eu fundamentei a mensagem dessa noite. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém era mais amado pelo Pai do que Jesus. Nenhum outro poderia ser mais amado pelo Pai do que Jesus. Mas o amor dele para conosco foi tão infinito, tão grande, que ele foi capaz de colocar esse Filho amado no Calvário para expiar os nossos pecados. E o que o escritor da carta aos Hebreus declarou muito explicitamente no capítulo 1, versículo de número 3, que eu citei para vocês no decorrer da mensagem. Apesar de sua singularidade, seria colocado no altar do sacrifício. Essa ideia de singular, de amado, como nenhum outro, João enfatiza o caráter exclusivo do relacionamento entre o Pai e o Filho. Jesus, o Deus homem, foi preparado segundo os desígnios do Pai, em perfeita harmonia com o Filho e com o Espírito Santo, para obter uma performance no desempenho da sua missão redentora, a qual seria construída a partir de uma indestrutível comunhão com o Pai. Mas havia uma implacável exigência diante de 3 desafios: o Calvário, a cruz e a coroa. Para que ele pudesse ter acesso ao Calvário, obrigatoriamente ele percorreria a via sacra. A via sacra repleta de sofrimento, escárnio, humilhação e dores. A cruz, cujo peso era demasiado para um homem em condições de fragilidade, de vulnerabilidade decorrente do desgaste físico e emocional, pois ele não podia ser amparado por amigo algum. Ele, de tudo isso, a humilhação, a coroa, um espinho que castigava de maneira insuportável. Aqui estava o unigênito do Pai, o amado, nenhum outro amado tanto quanto ele pelo Pai, mas colocado no altar do sacrifício para salvar a mim e salvar você. A verdade foi encarnada, e essa verdade está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um grande teólogo americano disse uma coisa bastante interessante. Ele disse: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não hesito em dizer que senso de dívida a Cristo é a mais profunda e penetrante de todas as emoções no Novo Testamento.
A cruz é o símbolo do amor de Cristo e é a inspiração nossa. E eu concluo a mensagem chamando-lhes atenção para alguns exemplos. O primeiro, admiramos o altruísmo de Moisés em estar disposto a ter o seu nome apagado do livro de Yahvé, se tão somente com esse gesto Israel fosse perdoado. Êxodo 32:32. O desejo idêntico demonstrado por Paulo lá em Romanos capítulo 9, versículo de número de 1 a 4, e a sua promessa de pagar a dívida de Onésimo em Filemão capítulo versículos 18 e 19. Da mesma forma, em nosso século, não podemos deixar de nos comover com o heroísmo de Maximiliano Kolbe, um franciscano polonês. No campo de concentração de Auschwitz, quando vários prisioneiros foram selecionados para a execução, e um deles gritou: não posso ser executado, eu sou casado e tenho os filhos. E Maximiliano deu um passo à frente e falou com as autoridades se poderia, de fato, tomar o lugar dele. E as autoridades aceitaram. E então, aquele prisioneiro foi livre da execução e colocaram Maximiliano Kolbe num subterrâneo, e ali ele morreu de fome. Mas incomparavelmente, Jesus Cristo encarnou para nos substituir, tomar o nosso lugar e especialmente levar as nossas dores e sarar as nossas feridas e nos purificar da lepra do pecado e nos garantir a vida eterna. É por isso que é um privilégio muito grande para mim e para você entender isso. Deus, verdadeiramente Deus, mas se fez homens por essas razões, numa concepção milagrosa, numa escolha extraordinária de vir habitar entre nós, de seguramente se mostrar um dos atributos, a sua graça e o seu amor. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos nesse instante convidar os diáconos e as diaconisas para que nós possamos ocupar o lugar aqui embaixo para a ministração da ceia do Senhor. Eu espero que nessa noite a mensagem possa ter alcançado o seu coração e a sua mente, e que você possa sair daqui nessa noite consciente de que Deus o ama sobremaneira e que quer o melhor para você. Convidar o pastor Charles e o pastor Idelcio para estarmos aqui. Esse é um momento muito especial para nós. Vamos pedir o pastor Idelcio para nos conduzir em oração, pedindo ao Senhor para que tenha misericórdia de nós, para que Ele possa nos perdoar as nossas ofensas e que possamos, pela sua graça e pela sua misericórdia, participarmos desse momento tão sublime para a igreja do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa oportunidade que temos, ó Pai, de participar da ceia, momento ímpar, ó Pai,
onde Jesus Cristo nos deixou essa ordenança, até que Ele volte, que estejamos em comunhão, participando da mesa. Mas, ó Pai, te pedimos também que não olhe para as nossas imperfeições e que perdoe os nossos pecados, para que possamos, ó Deus, a cada vez que estivermos à mesa, possamos estar com os nossos corações liberados, livres, ó Pai, de todas as maldades desse mundo em que temos vivido. Te pedimos, ó Deus, que abençoe cada irmão, cada irmã, que nessa oportunidade estará ceando. Aqueles, ó Deus, que porventura não puderam estar presentes, mas onde estiverem, que o Teu Espírito Santo possa estar ao seu lado, guardando-os e os protegendo. Continua conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina. Amém e amém. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Ele não reclamou, ele só perguntou. Em alta voz gritou, gritou assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Algum irmão ficou sem receber o pão?
pão que simbolicamente representa o corpo de Jesus Cristo, que foi designado pelo Pai em circunstâncias bastante harmoniosas da parte do Filho e do Espírito Santo. E ele foi colocado porque não haveria outra possibilidade. Apesar de ser unigênito do Pai, amado do Pai, nenhum outro ser poderia ser mais amado do que Jesus pelo Pai, mas ele o colocou no altar do sacrifício, porque só ele poderia expiar, só ele poderia purificar a todos nós das nossas iniquidades. E é com esse sentimento de eterna gratidão que nós vamos participar do pão. Participemos. Mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, e em alta voz gritou assim, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani.
Algum irmão ficou sem receber o cálice com vinho? O vinho que simbolicamente representa nesta cerimônia o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Em circunstâncias extremamente difíceis, pois naquele momento ele experimentava dores de natureza física e psicológica sem precedentes. Mas por desígnio do Pai, ele teria que derramar o sangue para a purificação das nossas iniquidades. E é isso que faz dele o supremo sacerdote, que está à direita da majestade com autoridade e honra, intercedendo por nós. Ele é diferente dos demais sacerdotes da velha aliança, porque na velha aliança os sacerdotes entravam no lugar santo dos santos com o sangue alheio. Mas na nova aliança, nosso supremo sacerdote, Jesus, entrou oferecendo o seu próprio sangue. É com esse sentimento de eterna gratidão por tamanho amor por nós que nós vamos participar do segundo elemento. Participemos. Nós vamos estar, o grupo de louvor vai estar cantando, nós pastores vamos estar cumprimentando aqui os diáconos e a diaconisa que estão aqui na frente, e o irmão e a irmã podem cumprimentar. A gente não pode se abraçar ainda, mas pode cumprimentar, tá bom? Vai
Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, ó Pai, uma noite de bênção na Tua presença, ó Pai. Ó Pai, louvamos o Teu nome dizendo que o Senhor é santo, 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 Pai. Ó Pai, muito obrigado por esse privilégio, Pai. E que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel na face da terra. E toda a igreja diz amém. E boa semana para todos. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono.